Ana Corso foi vereadora de 1997 a 2012. Assumiu como suplente em 2016. Para mim é uma honra ser convidada para falar nesses 125 anos da Câmara de Vereadores. Eu fui vereadora por 16 anos nessa casa e entre os muitos projetos que eu apresentei, tem um que me orgulha muito, que me deu muita honra de apresentar, porque se trata de uma mulher. E as mulheres aqui em Caxias do Sul e mesmo na Câmara foram muito poucas as mulheres lembradas e homenageadas. Então lá em 2000, quando eu fiz esta homenagem para uma cidadã emérita, eu tive muita honra porque além de uma figura que contribui muito para a cultura, para a política, para o resgate da memória da nossa cidade, ela também foi minha professora e eu tive muito orgulho, enfim, de poder prestar essa homenagem a essa historiadora que muito contribuiu para o resgate e memória da imigração italiana, não só em Caxias, mas no Rio Grande do Sul, da história dos negros aqui na Serra Gaúcha, do papel social das mulheres na nossa sociedade e, portanto, foi uma homenagem justa para uma mulher que não pode deixar de ser lembrada quando se fala de mulheres guerreiras, de mulheres que lutaram, e ela tem uma história muito importante de resistência à ditadura militar. Publicou também um livro sobre o fascismo no Rio Grande do Sul e ela, sem dúvida nenhuma, assim, foi uma inspiradora da minha luta também, da minha trajetória, que hoje é um momento que a gente vive, né, um momento ruim para a democracia, onde não se tem um governante eleito pelo voto popular, e a gente relembra da luta de resistência, né, à ditadura militar, de combatentes e guerreiras como essa mulher que eu homenageei. Homenagem 125. Pois, meus amigos, a homenageada que a vereadora Ana Corso referiu, está aqui conosco. Nossa querida professora Lorraine Slomp Giron foi minha professora na universidade, é uma pessoa, é uma libertária, todo o seu exemplo de vida está em cima disso. E a gente começa a conversar sobre as origens, de onde é que vem a família da professora. Forqueta, a gente sabe que ela residiu. Pois é. Eu acho que a Forqueta, como outras regiões da nossa Caxias, é uma região rural, que por acaso se tornou urbana pela Estrada de Ferro. Então, em 1910, a Estrada de Ferro chega e uma zona rural se torna uma zona semi-urbanizada por causa da Estrada de Ferro. E meu avô tinha uma casa de comércio exatamente na frente da estação férrea, em Forqueta. E ainda está lá meio, por lá, algum pedaço das casas, mas não todos. E aí que eu nasci. Então, meu avô era comerciante, meu pai trabalhou na cooperativa, foi diretor comercial durante mais de 30 anos, e eu nasci nesse lugarejo, e aí me criei, né? Foi um lugar maravilhoso da minha infância. Eu me lembro que a gente ia todas as manhãs, quando eu estava com coqueluche, tomar aquele bafo do trem, né? E na casa comercial do meu avô, eu pulava sobre as folhas de alcachofra e era muito divertido porque era uma casa comercial grande, tinha muitas coisas, inclusive balas. Eu ficava horas parada na frente dos baleiros, assim, olhando as balas, até que minha avó me dava uma balinha para mim sair, porque senão eu ficava aí o dia inteiro. Não gostava de bala, mas gostava de ficar ali esperando as balas. E com 5 anos eu saí da Forqueta e vim morar no centro de Caxias, onde eu moro até hoje. E estudei no São José. Quantos irmãos? 2 irmãs. Na verdade, nós somos 3 filhas únicas. Porque a minha irmã é 5 anos mais velha, a outra 7 anos mais nova. E eu nasci e fiquei sozinha, porque a minha irmã tinha ido para o colégio de Farroupilha e eu sozinha. Então eu fui criada como filha única. Quando nasceu a minha irmã, eu já estava no colégio e ela criou-se sozinha também. Então foi as 3 filhas únicas nós somos. Uma já morreu, né? E
Com 5 anos eu vim para cá e meu único sonho é entrar na escola. Porque eu achava que a coisa mais maravilhosa que tem no mundo é a escola. E é engraçado, porque eu passei o resto da minha vida na escola e continuei gostando. Eu achei muito louca, muito louca. Porque eu achava que na escola a gente tinha a chave de tudo. A chave do saber, a chave do conhecimento. Cada livro que eu via, eu queria saber o que estava escrito, né? Comecei a ler com 4 anos. E a minha irmã mais velha que me ensinou. Ah, irmã mais velha. Ela fez uma escolinha, botou empregada, um primo meu e eu. E ela me dizia assim, tu é muito pequena, tu não é aluna, tu é ouvinte, tu não é aluna. Bom, fiquei lá ouvindo. Quando eu vi, eu sabia ler. Eu disse para ela, professora, eu sei ler. E ela disse, tu não pode saber ler porque tu não é aluna. Tu é só ouvinte. Não, eu sou aluna. Daí eu peguei o livro, queres ler? Cheguei no M e disse, olha, eu sei ler tudo isso aí. E ela disse, então lê essa poesia, era a última poesia. E eu li. E ela disse, não é possível. Como é que tu conseguiste aprender a ler? Eu digo, tu me ensinaste. Né? E ela achou muito admirável, porque os outros 2 não aprenderam. Os que eram alunos, Não. o que não era aluno aprendeu. E desde então, eu acho que o meu divertimento favorito tem sido livros. Milhares de livros. Eu acho que eu tenho uma biblioteca de 17, 18 mil livros atualmente. Professora, a senhora entrou no São José? No São José. Com 5 anos? Não, entrei com 6. 6 anos. Porque eles me seguraram em casa 1 ano, porque naquela época não tinha pré. Ah, E as freiras não queriam me aceitar com 5 anos, né? E quando eu entrei no colégio, era muito chato, porque elas estavam me ensinando tudo que eu já sabia. Então eu incomodava muito, né? Então as freiras não sabiam o que fazer comigo. Porque como eu sabia tudo, o que elas estavam ensinando, Sim. que era pouco, e teve uma irmã muito inteligente, chamada Irmã Etelvina, que me disse, vai ensinar as outras que não sabem. Ela se deu conta que eu sabia, e por isso eu era irrequieta. Daí eu comecei a ensinar as meninas que vinham da colônia, que não sabiam falar português. Né? Eu vim da colônia, mas falava muito bem sempre português. E que minha mãe era muito severa nesse ponto. Ela não me deixava falar o dialeto. Né? Então, era época de guerra também, era meio proibido. Né? Mas, de qualquer maneira, eu não falava o dialeto porque senão eu apanhava. Aliás, apanhei muitas vezes. Então, eu sabia o dialeto, mas não falava normalmente. Então, eu ensinei as meninas a ler. No São José. Isso com 6 anos. Comecei a minha profissão com 6 anos. Com professora e continua até hoje. Sim. E foi muito bom, porque as meninas gostavam de mim, eu ensinava direitinho, sabia tudo. E daí para frente, quando comecei a passar para outros conteúdos, daí eu me acalmei um pouquinho, né? Daí não precisei mais ensinar ninguém. Mas, de qualquer maneira, o primeiro ano da minha vida, em vez de eu aprender, eu ensinei. Minha vida começou assim, de escola. Professora, a senhora é bastante introspectiva, né? Bastante. Que essa chegada a Caxias, a senhora está contando do colégio, mas como é que foi o impacto para a senhora? Eu achei horrível. É? Uhum. Porque na Forqueta, como diz o meu filho jornalista, não é um lugarejo, é um incesto. Todo mundo é parente de todo mundo. Então, a gente estava muito em casa. Então, entre o começo da Forqueta até o fim, eram só tios do meu pai. Só parentes. Então, nós éramos parentes de todos. E com isso, era tudo slompe, né? Certo. É porque a minha mãe tem outra origem. A minha mãe da sua mãe? era urbana, é Carloto. A minha mãe é Carloto e ela era de Carlos Barbosa. E eles tinham um buffet, chamavam buffet, na Estrada de Ferro. E meus avós paternos e maternos eram comerciantes todos. Todo mundo comerciante, todo mundo tinha algum dinheiro. E comparando com os outros, né? Imigrantes estavam muito ricos. Mas todo mundo remediado. De qualquer maneira, a minha mãe era urbana. Então ela odiava a Forqueta. Então, desde que chegou lá, o ideal dela era ir embora. E o ideal meu era ficar em Forqueta. Então, ela achava horrível. E quando ela pôde, ela veio de muda para Caxias, nos mudamos aí para o lado do Ópera e ficamos até o fim da vida dela, nunca mais ela saiu daqui.
amava de paixão a cidade, as pessoas. Eu era colona, vivia nos matos, brincando nos riachos, colhendo uvas, essas coisas que a gente fazia lá na Forqueta. Eu adorava aquilo. E ia passear na estação, que era um grande passeio, ir para a estação, esperar o trem para respirar aquele ar, porque quando tinha coqueluche, era lá que se ia se curar, porque não tinha antibiótico naquela época, né? Uhum. Professor, é engraçado, surpreendente até que a construção da sua família passou pela estrada de ferro sempre. Sim, porque do lado da minha mãe, também eles tinham a estrada de ferro em Carlos Barbosa, certo, que veio antes do que para Caxias, né? Porque em Forqueta chegou em 1908, aí quando meu avô abriu a Casa de Comércio. Ele casou e abriu a Casa de Comércio. Aliás, meu avô tem uma história muito bonita, meu avô e minha avó. A minha avó é Laín e meu avô era Slomp, né? E os dois eram altamente inimigos, né? Porque um era trentino e o outro era vêneto. Meu avô trentino alemão, né? Então era muito mal visto pelos italianos. E meu avô e minha avó casaram com um padre que veio de fora, numa igreja na Conceição da Linha Feijó, São José da Linha Feijó, desculpe, e o padre era falso. Que coisa incrível. Era falso. Segundo o Pozenato, não era falso. Provavelmente ele tinha as ordens suspensas, por algum motivo. Então o casamento deve ter valido, mas não valeu. Certo. Então meu pai nasceu como filho ilegítimo. Olha só. Lindo, né? E com meus pais casados, né? Um de 17 e um de 19 anos, uns bandidos. Eu achei muito bonitinha a história do padre falso, né? E é verdadeiro isso. Professor, como é que foi a sua juventude aqui? Porque a senhora era cedo, a senhora começou a lecionar? Não comecei a lecionar cedo, não. Não? Não, só estudei. Eu tive os primários ginásio, naquela época era separado o primeiro grau, hoje o ensino fundamental, e tinha 9 anos, como agora, né? Então eu tinha 5 anos de primário e 4 de ginásio. E eu estudei no São José. Admissão no meio. Admissão no meio. Estudei no São José. Daí, quando me formei, eu tinha 14 anos, 15, e a minha mãe achava que eu devia ter bons modos, eu não tinha. Então, ela me botou interna no Bom Conselho, em Porto Alegre. Meu pai sempre ligado em comércio, ele devia ter alguns bens, porque era muito caro. Escola muito cara. Tradicional escola católica, acho que era mais tradicional no Rio Grande do Sul. Ela mais cara, em todo caso. Então, eu fiquei no meio da burguesia. Foi uma coisa horripilante. Inclusive, uma das minhas colegas, Ana Maria Assis Brasil, que era descendente da Assis Brasil por parte de pai e por parte de mãe, porque era Assis Brasil. Poxa. Né? Neta da Assis Brasil. Ela me disse assim: pois é, Lorene, agora minha avó chegou e eu marquei uma audiência com ela. Eu fiquei pensando, eu nascida na Forqueta, correndo atrás da minha avó o dia inteiro, atrás das balas da vaquinha, que eu adorava bala de leite, que eu ficava lá esperando que ela me desse, correndo, tirando leite com a minha avó, indo fazer o pão com a minha avó, sabe essas coisas? E a outra marcava audiência. Então vinha o motorista buscar a Ana Maria para ela ir para visitar a avó dela, que ficava no Hotel Jung, sei lá onde que ela ficava, no Hotel City, e ela tinha audiência com a avó. E eu achei aquilo notável. Quer dizer, a burguesia da burguesia, eu, uma colônia da Forqueta, ficando com a burguesia da burguesia. Foi um choque brutal, né? Caxias, comparando com Porto Alegre, era o berço esplêndido, né? Eu sofri bastante quando eu vim para cá, porque eu não gostava muito de abrir portão, eu vivia pulando em cima dos portões. Eu achava muito cansativo, abre o portão, eu pulava, ia embora. E incomodava na escola, eu era uma peste. Em Porto Alegre foi horrível, porque eu estava em outro meio, né? Completamente diverso. A alta burguesia, que eram internas comigo, né? Filha do Raul Pira, filha do Assis Brasil, neta do Assis Brasil, então, do Steigleder, dos refrigeradores, é tudo gente assim. A elite. A elite da elite da elite.
Então eu me senti muito oprimida. Mas como eu era topetuda e nunca deixei ninguém pisar, né? Até hoje não deixo, eu fazia o que eu queria, não estava nem aí com aquelas frescas. Sempre todas maquiadas. Então as freiras diziam assim, olha, vocês que são internas não podem se pintar nem pintar as unhas. Eu odiava pintura, odiava essas coisas todas. A senhora não usa até hoje, né? Não uso, mas eu não usava também naquela época. Mas daí eu comprei o esmalte, pintava as unhas de todo mundo, das internas que não podiam ser pintadas, comprei batom, pintei todo mundo. Para contrapor. Sim, daí fiquei feliz. Bom, daí termino o 2º grau, e eu tirei o científico, e daí fui fazer o vestibular, fiz para História e Geografia, e daí fiquei já estudando em Porto Alegre, e nesse meio tempo arrumei um namorado e casei. E casei por um motivo muito simples, né? Vai ser horrível dizer isso, mas é verdade. Eu casei porque minha mãe não queria que eu fosse estudar em Porto Alegre, porque agora tinha namorado, eu ia me perder. Então, como eu queria estudar, eu casei. Foi por necessidade. Foi, mas eu queria estudar, né? Eu disse que o meu ideal era ficar na escola. Então, eu estudei e me formei, e quando nós formamos, meu marido tinha uma fábrica de óleo-luz, de óleo de linhaça em Farroupilha, veio para cá. Então, eu vim morar para cá e comecei a dar aula no São Carlos. Ah, perfeito. E daí um dia eu estava em casa, o padre Plínio Bartelli veio lá em casa e me convidou para dar aula na Faculdade de Filosofia. Eu disse que eu não podia dar, porque eu não sabia que eu ia trabalhar na faculdade, eu não tinha recém-formado, o que eu sabia de faculdade. Professor, isso era bem no início da universidade, né? Não tinha Nem universidade. Tinha universidade não tinha, era faculdade de filosofia. Isso foi em 1961. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Isso. E daí então eu disse para o padre Plínio, olha, eu dou um mês, se eu achar bibliografia para essa disciplina que o senhor me oferece, eu vou licionar. E se eu não achar bibliografia, eu não vou. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? Fui para Porto Alegre, fiz um levantamento nos sebos, porque logo após a guerra a indústria editorial brasileira era zero. Tanto é que quando eu me formei no 2º grau, que naquela época se chamava científico, que hoje se chama ensino médio, né? Isso. Naquela época, então, o que aconteceu? Aconteceu que eu tive que comprar os livros velhos, porque não tinha livros novos para a gente comprar. Era uma coisa muito precária. Então, eu fui nos sebos. Daí, fiz uma coleçãozinha de livros, poucos. Fui para casa e fiz um programa. E daí eu avisei para o padre, depois de um mês, isso era em março, fim de fevereiro, em abril eu comecei a dar aula. Abril de 1961. E trabalhei sem solução de continuidade até abril, porque foi assim que eu marquei para mim, de 2011. Poxa vida. Quando fiz 50 anos de trabalho, eu me aposentei. E disse, chegou. Porque como eu tinha estabilidade, como eu entrei em 61, eu tinha estabilidade no emprego, né? Aquelas leis antigas que foram extintas pela Revolução, ninguém podia me mandar embora. Então eu pintei e bordei, né? E me retirei na hora que eu quis. Eu podia ter ficado lá até hoje, até morrer. Eu até disse, se vocês preferem que eu venha aqui até morrer, eu venho. Agora eu acho que agora terminei o meu trabalho, tinha 75 anos, né? Eu achei que já tinha trabalhado que chega. Aliás, eu tinha 74. Eu comecei a licionar com 24 na universidade. Que coisa incrível. Professora... E antes disso eu nunca licionei, né? Nunca trabalhei, nunca fiz nada, só estudei. Paga para estudar. Maravilha. Olha, eu tive uma vida maravilhosa. A senhora lecionou no Cristóvão também, professor? Lá sim. É outra coisa interessante. Eu já estava lecionando na faculdade, daí chegou o professor Henrique Emílio Mondi, que disse, Lorene, nós precisamos de uma professora de geografia e não tem. Eu digo, bom. Eu me formei em História e Geografia. Eu disse, tá bom. O que se me oferece? Me ofereceram um contrato. Tá bom, então vamos fazer o contrato. Isso foi em 1963. E eu fiquei licionando com o contrato de 63 a 73. Foi quando o Estado resolveu fazer
concurso. Daí eu fui efetivada, né? Mas em seguida comecei a ser considerada subversiva e comunista, porque aqui em Caxias todo mundo que pensa é comunista. E a senhora era comunista, professora? Não, nunca fui comunista, não, né? não. Só você foi uma questionadora de todos os modelos? Não, inclusive eu sempre fui marxóloga, o que é uma coisa absolutamente diferente de comunista. Ou seja, eu sempre usei o método de Marx para entender a história. E para fazer história, para estudar história. Mas daí a ser comunista é o mundo, né? Eu sou socialista convicta, sempre fui de esquerda, isso não tem nem dúvida. Agora, eu não poderia ser dogmática, né? E os marxistas, ao contrário de Marx, são dogmáticos, então não dava, né? Não dava. A senhora acabou sendo mandada embora do colégio? Não, me puseram assim, de escanteio. Eu não podia dar aula, eu podia ficar lá trabalhando na secretaria. E eu sou péssima nisso, sabe? Eu não sou boa. Agora, com o computador, eu fiquei. Mas fazer as coisas manuais eu não era boa. Eu tenho uma letra péssima, não gosto de escrever à mão, sabia fazer, dar nota, essas coisas horríveis. Então, me deixaram lá vários anos presa. Daí então, a Maria Museu me trouxe para trabalhar, ajudar a montar o museu. Né? A Maria Frigieri-Or, que recém morreu esse ano. E daí, então, nós ficamos trabalhando um tempo no museu. E daí a dona Lourdes, Lunardi me convidou para trabalhar na delegacia de ensino. Já que eu não podia dar aula. Certo. Meu Deus, que inferno. Meu Deus, que coisa infernal. A burocracia terrível. Meu Deus, que coisa horrível. Trabalhando no planejamento. Eu, Lorraine, trabalhando no planejamento. E fiz um curso. Foi o primeiro curso de especialização que eu fiz, foi de planejamento escolar. Fornecido pelo MEC. Meu sais, que horror. Bom, deixa pra lá. E eu nunca trabalhei num lugar tão medonho quanto a delegacia. Se eu tivesse que ser castigada, eu queria trabalhar numa delegacia de ensino, sabe? Uma coisa horrível dessas. Sistema burocrático. Porque eu gosto de aula, sabe? Eu gosto da aula, eu gosto das pessoas, desse relacionamento. Não, para pensar essas coisas. Livre, sabe? Livre. Esse negócio de presa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... É muito horrível, é muito horrível. Então, isso aí que eu trabalhei um tempo, 12 anos, meu Deus, que 12 anos perdidos, na delegacia de ensino, porque a revolução tinha medo de mim. Professora... Devia ter medo mesmo. Até hoje eles têm. É isso aí, eu devia ter medo mesmo, porque eu botava dentro da ferida e dizia o que eu pensava e fazia, acontecia. Porque, olha, como é que se pode viver num país sem democracia? É verdade. Como é que a gente pode viver sem liberdade? Eu acho que a coisa mais importante que tem no mundo é a liberdade. O resto é conversa mole para boi dormir. Tá certo. Professora, em que momento a senhora mergulhou na produção literária? A senhora tem vários livros escritos. Tem mais de 20. Mais de 20 livros escritos. Mais de 20. Eu comecei, o primeiro livro que eu escrevi foi em 77. Que foi História de Caxias, Revolução Histórica. Eu acho um livrinho muitíssimo bom. Muitíssimo bom, porque eu fiz uma síntese de toda a história da região, de uma forma bem didática, porque eu pensei de ajudar os professores, que vinham no museu pegar papelzinho para estudar. Eu digo, não, então vamos fazer uma coisinha para eles, né? Então eu fiz. Daí nunca mais parei, né? E até agora estou escrevendo um. Qual é o próximo? O Arado. Eu não sei o nome ainda, mas eu estou pensando assim que vai ser o Arado e o Laço. Algo assim. A produção nos campos e na colônia, sabe? Uma coisa bem interessante. Não sei se vai dar certo, mas já tem bastante coisa escrita. Professora, a senhora tem um trabalho que eu acho notável em relação à participação das mulheres. Esse eu gosto muito. Eu sei que a senhora tem essa garra, essa gana, essa percepção da pouca valorização da mulher na colônia. Porque como eu vivi essa região, eu vivia junto com a minha tia Maria, com a minha avó Virgínia, e eu via quanto elas faziam e como elas não tinham nada. Tudo que tinha, quem tinha o dinheiro, que tinha o poder era o marido, porque o marido tinha o dinheiro. E elas tinham que entrar nas trinchas para ter o poder, né?
e dominar a partir dos filhos, e a própria dominação no marido, mas o marido não abria mão daquele dinheiro, né? Então eu acho que isso foi uma coisa muito importante, porque eu nunca tinha percebido como era feita essa dominação, né? A dominação é a exclusão da mulher das rendas familiares, né? Da renda da terra. É isso que aconteceu na nossa região, inclusive todo um sistema de roubo das mulheres, né? No sistema das heranças, tudo isso, né? Eu acho que isso é muito importante, e eu realmente fiz um trabalho bem interessante, juntamente com a professora Heloísa Bergamaschi. Nós trabalhamos bastante sobre isso. Eu tenho 2 livros sobre as mulheres proprietárias e dominação e subordinação, mulher e o trabalho na pequena propriedade, que eu acho um livro perfeito para conhecer a nossa região, né? Não a Caxias, mas a região colonial, da colônia, onde como as mulheres são exploradas na pequena propriedade, né? Perfeito. E além disso, eu depois fiz mestrado e doutorado, né? E daí foram outras obras, fiz As Sombras do Litório, o fascismo aqui na região, outro livro que causou muito impacto, porque as pessoas não acreditam que o mundo caxiense é um mundo de fascistas, né? E na verdade é. A senhora sempre ficou marcada por falar isso, né, professora? Exatamente. Acompanhou. Mas não tem importância, o problema é dos outros, não é meu, né? E na verdade, o professor Gardelin achava horrível que eu tinha inventado tudo aquilo, e eu fiz uma pesquisa seríssima. Estudei todas as fontes documentais, estudei todos os jornais de época, entrevistei todas as pessoas que tinham sobrado, desde o doutor Scavino até a Lorita Sanvito, até a Gema, como é que é o sobrenome dela? Martinato, sabe? Pessoas que conviveram com isso. Perfeito. Então eu entrevistei muita gente. Padre Valeta, Padre Brandalize e outros. A professora Lorena... E graças ao Padre Brandalize que eu pude escrever meu livro. Olha só. Padre Brandalize, eu cheguei lá e disse, olha, padre, eu preciso dos livros tombos. Não pode. Eu digo, eu preciso fazer xerox. Não pode. Mas agora ele diz assim, eu vou sair e eu não vejo. Então eu consegui fazer a reprodução, né? Porque senão eu não teria conseguido, porque o papel da igreja no fascismo foi muito importante, né? Nossa, aqui o Dom José Baré era praticamente a cria do fascismo. Olha só. Porque Porto Alegre não queria que tivesse bispado aqui. E eles foram diretamente no fascismo lá em Roma e conseguiram para botar a diocese na zona da colônia. Que coisa incrível. Olha, gente, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria recomendar que vocês prestem atenção na obra da professora Lorraine. É uma pesquisadora, é uma historiadora, professora de paixão. Na minha formação, inclusive, influiu muito fortemente. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Mas, professora, eu queria agradecer a sua participação aqui nesse programa. Foi rápido, né? Foi rápido. Nesse programa, que é uma homenagem aos 125 anos do Poder Legislativo em Caxias do Sul. Nós nem falamos nisso. Pois é. E a senhora teve um filho vereador, né? Não só, né? Eu sei a história toda daqui. Da Câmara. Uhum. Vai dar um outro livro isso aí, professora. Sei poucas e boas. Tá certo. Meus amigos, professora, muito obrigado pelo seu depoimento. Um grande abraço e até uma próxima, se Deus quiser. Gente, um abraço, até a próxima. Homenagem 125.